Preste atenção. O que você está sentindo não é psicológico. Essa pressão inexplicável, esse retrocesso financeiro sem lógica, portas que se fecham no último instante, acordos que caem, dinheiro que some, oportunidades que evaporam, isso não nasceu no mundo natural. Existe algo operando no oculto contra você agora. Eu vejo laços sendo armados no silêncio. Emboscadas espirituais preparadas longe dos seus olhos. Mãos invisíveis tentando sugar sua provisão, atrasar seu avanço e enfraquecer sua autoridade. O Salmo 64 foi escrito exatamente para esse tipo de ataque. Quando o inimigo não vem de frente. Quando a guerra é silenciosa. Quando palavras são lançadas como flechas no escuro. Quando conspirações são feitas em salas onde você nunca entrou, mas cujas consequências tentam te atingir todos os dias. Ouça com temor e discernimento. Tudo aquilo que foi lançado contra você em segredo, inveja, manipulação espiritual, intenções ocultas, obras feitas nas sombras, já foi detectado no mundo espiritual. E agora acontece a virada. O Salmo 64 ativa a lei divina do retorno imediato. A flecha que foi preparada contra você não apenas erra o alvo. Ela é tomada por Deus, incendiada com fogo celestial e retorna com precisão absoluta contra quem a disparou. O que era oculto começa a ser exposto. O que era secreto vem à luz. O que era trama se torna vergonha pública. O que foi planejado para drenar suas finanças se converte em juízo contra a própria fonte do mal. Existe uma flecha divina em movimento neste exato momento. Ela não falha. Ela não se perde. Ela não atinge o justo por engano. E eu preciso te dizer isso com urgência profética. Não saia agora. Fique até o final, porque você vai receber a oração que ativa o contra-ataque espiritual, quebra os laços invisíveis e sela sua área financeira com proteção imediata. Essa revelação não chegou a você por acaso. Ela veio porque o céu decidiu intervir antes que o dano fosse maior. Agora, feche os olhos por um instante. E ore comigo. Oração ativação do Salmo 64. Deus Altíssimo, Senhor dos Exércitos, Tu que vês o oculto, ouves o sussurro do inimigo e conheces cada armadilha preparada nas trevas. Levanta-te agora como escudo e como juiz. Que toda palavra lançada em segredo contra esta vida seja interceptada. Que toda flecha preparada no escuro seja tomada pela tua mão poderosa. Conforme declara o Salmo 64. Atira tu mesmo a flecha repentina. E que aqueles que tramaram no oculto sejam surpreendidos pela própria maldade. Que toda conspiração financeira seja desmantelada agora. Que todo laço invisível seja quebrado. Que toda drenagem espiritual cesse neste momento. Eu decreto. O mal não prospera. A emboscada falha. A feitiçaria se desfaz. E o retorno é multiplicado segundo a justiça divina. Cerca esta vida com proteção imediata. Restaura caminhos. Libera provisão. E transforma ataque em testemunho. Em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Vamos declarar juntos, com temor e autoridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouça com atenção, porque o que vou revelar agora não é teoria, é discernimento espiritual amadurecido no fogo da batalha. Ao longo de anos lidando com libertação, aprendi algo que não se encontra em livros nem em seminários. O mundo invisível obedece leis. E quando essas leis são ativadas, não existe ritual que sustente. Há salmos que consolam. Há salmos que protegem. E há salmos que expõem e contra-atacam. O Salmo 64 pertence à terceira categoria. Ele não funciona como um pedido frágil por socorro. Ele funciona como uma ativação jurídica no tribunal espiritual. Quando esse salmo é liberado com entendimento, algo acontece imediatamente. Tudo o que estava escondido entra em colapso. Conspirações perdem cobertura. Palavras lançadas no escuro perdem direção. Flechas espirituais são interceptadas antes de atingir o alvo, e aqui está o ponto que muitos não compreendem: essas flechas não são destruídas. Elas são redirecionadas. No mundo espiritual existe um princípio imutável. Aquilo que é lançado sem causa justa retorna à origem com força amplificada. O Salmo 64 desperta exatamente esse princípio. Ele convoca o próprio Deus como arqueiro. Não um anjo. Não um intermediário. O Senhor dos Exércitos. Por isso o impacto é tão devastador. Quem tentou ferir passa a ser confrontado pela mesma energia que liberou, agora purificada, ajustada e multiplicada. Não é vingança humana. É justiça divina em movimento. É a ordem sendo restaurada. É por isso que ataques cessam repentinamente.
É por isso que acordos ocultos se desfazem. É por isso que quem operava nas sombras entra em colapso sem explicação natural. O que antes fluía contra você começa a fluir a seu favor. A drenagem financeira para. A confusão mental se dissipa. E sinais começam a surgir não simbólicos, mas concretos de que algo foi quebrado. Agora entenda isso: quando você ativa o Salmo 64, você não está entrando em guerra. Você está saindo da posição de alvo. E isso muda tudo. Fique atento aos próximos movimentos, porque quando o céu age, a terra responde. Portas se reabrem. Verdades vêm à tona. Pessoas se afastam sem explicação. E aquilo que tentou te parar começa a cair sozinho. Se você sente que essa palavra não chegou por acaso, permaneça firme. O que estava escondido já foi localizado. A flecha já foi liberada. E o resultado não depende mais de você. O céu já entrou em ação. Agora, respire fundo. A oração foi liberada e quando a oração termina, o discernimento começa. Existe uma lei espiritual que poucos compreendem. O mundo invisível reage quando palavras são declaradas com autoridade delegada por Cristo. Não é o volume da voz. Não é repetição vazia. É autoridade espiritual ativada pela fé. Quando alguém opera nas trevas tentando trazer ruína, doença ou bloqueio financeiro, aquilo não é apenas intenção. No mundo espiritual, isso assume forma. É como uma flecha carregada, direcionada com precisão contra um alvo específico. Enquanto a pessoa atacada ignora a batalha invisível, o ataque segue seu curso natural. Surgem travas, perdas, enfermidades sem causa aparente, confusão e retrocessos. Mas o cenário muda radicalmente quando essa pessoa desperta. Quando o Salmo 64 é declarado com entendimento e fé genuína, algo acontece que quebra a lógica das trevas. A flecha lançada contra você não encontra mais o alvo. Ela é interceptada no caminho. E não por força humana, mas por intervenção direta do céu. O próprio Deus entra como arqueiro. A flecha que vinha carregada de destruição é parada no ar espiritual e, naquele mesmo instante, é transformada. O que era treva se converte em juízo. O que era ataque se torna retorno. Não um retorno comum, mas multiplicado, completo, irrefriável. O Salmo 64 não fala de um processo lento. Ele fala de algo súbito, de algo inesperado, de algo que acontece quando ninguém está preparado para conter. Por isso, quem opera no oculto teme esse salmo porque ele tira o controle das mãos deles e coloca o controle exclusivamente nas mãos de Deus. E enquanto você ouve esta mensagem, entenda: o céu não está confuso. Nada passou despercebido. Nenhuma conspiração ficou escondida. O que estava sendo feito em silêncio já foi localizado. E a flecha divina já foi liberada. Talvez você não veja com os olhos naturais, mas isso não significa que não esteja acontecendo. Enquanto você trabalha, dorme ou tenta manter a rotina, existem pessoas que acendem velas em segredo, pronunciam nomes em voz baixa, usam objetos pessoais, imagens e palavras carregadas de ódio. Tudo isso é real, tangível, operante. O mundo invisível não é simbólico. Ele está em atividade agora mesmo. Mas hoje, neste exato instante, algo muda. A flecha divina não permanece mais retida. Ela é liberada do trono do Altíssimo. E quando essa flecha parte, nada fica escondido. Tudo o que foi feito nas sombras começa a vir à luz. Tudo o que estava em operação é desmontado peça por peça. E aquilo que foi lançado contra você retorna multiplicado por 7, conforme a justiça do céu. Deixe-me te mostrar como isso se manifesta na vida real. Caroline, 39 anos. Enfermeira. 15 anos de carreira irrepreensível em um hospital particular respeitado. Vida estável. Casamento saudável. Rotina organizada. Até que, sem aviso, tudo começou a desmoronar. Foram 8 meses consecutivos de eventos que ninguém conseguia explicar. Um cansaço absurdo, fora de proporção, que a impedia até de se levantar da cama. Dores de cabeça violentas que surgiam exatamente ao entrar em casa. Pesadelos recorrentes, sempre com o mesmo padrão: figuras encapuzadas enterrando algo com o nome dela em locais escuros. O dinheiro começou a sumir. Não era gasto. Não era erro bancário. Simplesmente desaparecia. Discussões constantes surgiram no casamento por motivos pequenos, irrelevantes. 3 acidentes de carro em poucos meses. Objetos se quebrando sozinhos dentro da casa. Sensação de presença. Barulhos de passos, sempre no mesmo horário. Caroline sabia. No espírito, ela sabia.
Algo estava operando contra ela, mas ainda não tinha rosto. Até que, numa tarde comum, sua filha de 6 anos chegou da escola e disse algo que rasgou o véu. Mamãe, a tia Rebeca foi lá hoje. Ela perguntou se você ainda guarda aquela foto grande do casamento. Aquela que fica ao lado da sua cama. Aquela frase simples foi como um alarme espiritual. Rebeca era cunhada. Sempre presente. Sempre curiosa demais. Sempre perguntando sobre salário, promoções, conquistas. Um interesse que não edificava, apenas comparava. Naquela noite, às 3 da manhã, Caroline teve um sonho que não era imaginação. Ela viu, com clareza absoluta, Rebeca entrando em uma casa escura, entregando a foto do casamento e mechas de cabelo retiradas da escova meses antes. E ouviu, sem distorção, a frase carregada de ódio. Quero que ela perca o emprego. Quero que o casamento dela acabe. Naquele instante, Caroline entendeu o ataque tinha nome. E quando o ataque é identificado, o Salmo 64 entra em ação. Você verá exatamente o que acontece quando a flecha divina é liberada, e porque o ataque não apenas para, mas se volta contra a fonte. No sonho, Caroline ouviu a frase completa, carregada de inveja e rancor. Para que ela nunca tenha paz naquela casa grande da qual se gaba. Para que o dinheiro escorra por entre os dedos. Para que ela sofra como eu sofri ao ver o sucesso dela. Às 3h15 da manhã, Caroline despertou tomada por um frio intenso. O corpo tremia, o coração disparado, mas no espírito havia certeza absoluta: aquilo não era imaginação. Era revelação. Na manhã seguinte, ela chegou destruída. Olhos inchados, voz fraca, medo real. Pastor, minha cunhada contratou bruxas. Elas têm minha foto. Meu cabelo. O que eu faço? Como me defendo de algo feito em segredo? Eu respondi com autoridade espiritual, não com pânico. Caroline, você não vai se defender. Deus vai contra-atacar. Expliquei que o Salmo 64 não é uma oração passiva. É ativação. É posicionamento. É chamar o próprio Senhor como arqueiro. Orientei a declarar o Salmo por 21 dias, 3 vezes ao dia, não como ritual religioso, mas como alinhamento consciente com a justiça do céu. Os efeitos começaram imediatamente. No terceiro dia, Caroline dormiu 8 horas seguidas. Sem pesadelos. Pela primeira vez em meses. Na mesma madrugada, Rebeca começou a acordar todos os dias exatamente às 3 da manhã com crises de ansiedade inexplicáveis. No 7º dia, algo inédito aconteceu. A própria bruxa ligou, em desespero. A obra está voltando com uma força que nunca vi. Existe algo protegendo essa mulher. Vejo uma flecha de luz atravessando tudo. No 10º dia, Rebeca sofreu um acidente a caminho da casa onde os rituais aconteciam. Carro destruído. Nenhuma explicação lógica. Ela gritava em pânico, dizendo que viu uma luz atravessar o para-brisa. No 14º dia, o marido de Caroline encontrou um recibo escondido, $5.000 pagos por um trabalho de destruição. Tudo veio à tona. No 21º dia, a transformação foi completa. Saúde restaurada. Casamento fortalecido. Promoção no hospital com aumento de 50%. As 3 mulheres envolvidas interromperam os rituais após relatarem visões de anjos armados. Rebeca se quebrou, se arrependeu e hoje testemunha publicamente a restauração da própria família. Isso é o Salmo 64 em operação. E se o seu espírito confirma esta palavra, entenda, não é sobre Caroline. É sobre você. A flecha divina não falha o alvo. Ela será disparada hoje, e o que foi feito em segredo retornará multiplicado. Deixe-me mostrar outro caso. Mark, 42 anos, arquiteto independente. Durante um ano inteiro, bloqueio financeiro total. Projetos confirmados e cancelados sem explicação. Um dia, ouviu funcionários comentando. Meu primo disse que alguém está trabalhando espiritualmente contra ele. Mark ligou os pontos. James, ex-sócio, havia jurado vingança. Orientei Mark a declarar o Salmo 64 por 14 dias. No 3º dia, o computador de James sofreu perda total. Arquivos destruídos. No 7º dia, um cliente sonhou vendo James pagando um praticante de ocultismo. No 10º dia, a esposa encontrou um caderno, nomes, valores, endereços. O nome de Mark sublinhado. No 14º dia, à virada 6 clientes reativaram projetos. 4 novos contratos surgiram. Em 2 semanas, Mark recuperou o que havia perdido em 12 meses. Enquanto isso, os negócios de James entraram em colapso.
Contratos cancelados. Falência. Isso não é coincidência. É a flecha divina em ação. Você entenderá como ativar corretamente o Salmo 64 sem abrir brechas e por que muitos falham mesmo orando. Houve ainda outro caso que confirmou o padrão. Uma empresa aparentemente próspera, ligada a práticas ocultas, começou a ruir 15 dias depois que a flecha divina foi ativada contra os ataques que promovia. Contratos cancelados em sequência. Sócios em conflito. Investigações surgindo do nada. Em 2 semanas, tudo o que parecia sólido desmoronou. Hoje, Marcos, o alvo daqueles ataques, lidera uma companhia 4 vezes maior do que antes. O que tentou destruí-lo se tornou o impulso da sua expansão. Isso não é acaso. É justiça espiritual em movimento. Uma mulher chamada Tiago, praticante de bruxaria, que se converteu genuinamente, testemunha algo que poucos têm coragem de dizer em voz alta. Existe um temor real no mundo oculto quando alguém entende o Salmo 64. Não é superstição. É sobrevivência. Há um limite que não se cruza. Veja o padrão. A flecha divina nunca falha. Ela sempre encontra o alvo correto. E o retorno é sempre completo, multiplicado conforme a justiça do céu. Agora, levante-se onde você estiver. Erga suas mãos. Respire fundo. Sinta a autoridade de Cristo sendo restaurada sobre a sua vida. Você não nasceu para viver bloqueado. Não nasceu para ser drenado. Não nasceu para caminhar com peso invisível nos ombros. Você nasceu como filho do Deus Altíssimo. Neste momento, existem conspirações mencionando seu nome. Existem altares onde colocaram sua imagem. Existem pessoas usando objetos seus, palavras suas, histórias suas para tentar fechar caminhos. Há familiares visitando lugares ocultos. Vizinhos enterrando obras. Colegas pagando por ataques espirituais. Tudo isso pode estar em atividade agora. Mas hoje, isso muda. Hoje, uma flecha divina é liberada. Ela atravessa toda conspiração. Ela expõe toda feitiçaria. Ela desmonta cada plano oculto. E tudo retorna multiplicado por 7, conforme a justiça perfeita do Senhor. Ore comigo com entendimento e autoridade. Senhor Deus Todo-Poderoso, Juiz Supremo de todo o Universo, Rei dos Reis e Senhor Absoluto, apresentou-me diante do teu trono com a autoridade que Jesus Cristo me concedeu ao vencer na cruz e me redimir por completo. Clamo agora por tua justiça perfeita contra todo inimigo oculto que conspirou em segredo para minha destruição, contra toda obra feita nas sombras, contra toda trama levantada à meia-noite, contra toda palavra lançada no escuro, contra toda tentativa de bloquear meu destino. Tu conheces cada reunião secreta. Tu ouviste cada conversa sussurrada. Tu viste cada lugar visitado para me ferir. Nada te escapou. Nada ficou oculto. Hoje, eu ativo o poder do Salmo 64 com fé consciente. Declaro que uma flecha divina é disparada do teu trono agora com precisão perfeita, sem erro, sem atraso. Que ela alcance cada conspirador oculto, desfaça cada obra ativa e estabeleça tua justiça em todas as áreas da minha vida. Que o que foi lançado contra mim se volte conforme tua lei. Que o oculto seja exposto. Que o peso seja removido. Que a paz seja restaurada. Que a provisão volte a fluir. Assim seja, conforme a tua palavra. Agora, com entendimento pleno, continue em concordância espiritual. Que a flecha divina penetre toda defesa levantada nas trevas. Que ela atravesse qualquer proteção comprada, qualquer barreira espiritual construída por meios ilícitos, qualquer escudo sustentado por pactos ocultos. Nada pode resistir à justiça do Deus Altíssimo. Que essa flecha alcance cada plano elaborado em reuniões secretas. Que atravesse cada conversa feita no escuro. Que destrua completamente conspirações familiares escondidas por anos atrás de sorrisos falsos, palavras piedosas e aparente normalidade. Ó Deus, expõe a verdade absoluta. Revela tudo aquilo que foi escondido sob hipocrisia. Traz à luz reuniões privadas, mensagens trocadas em segredo, mentiras espalhadas para destruir reputações. Que nada permaneça oculto nem por mais um dia. A escuridão que se sustentou por meses começa agora a se dissipar. A luz da verdade rompe o véu e envergonha publicamente os conspiradores. Não haverá refúgio. Não haverá continuidade. Nenhuma trama sobreviverá. Senhor Todo-Poderoso, desmantela completamente toda obra levantada contra minha vida. Toda tentativa feita nas sombras. Todo trabalho executado em lugares ocultos. Toda amarração espiritual.
toda intenção maligna. Tudo é neutralizado agora pelo teu poder soberano. Que toda obra direcionada à minha ruína seja quebrada na raiz. Que toda tentativa de bloquear meu caminho seja anulada. Que toda palavra lançada contra meu destino caia por terra. Pelo poder purificador do Espírito Santo, queima toda obra do mal. Não resta vestígio. Não resta acesso. Não resta legalidade espiritual. Tudo é consumido pela santidade de Deus. Agora, com a autoridade que recebi em Cristo Jesus, eu declaro: nenhuma pessoa tem mais poder espiritual sobre a minha vida. Nenhuma palavra lançada contra mim permanece ativa. Nenhum ataque oculto continua operando. Que todo aquele que tentou agir contra mim perca completamente a ousadia. Que o medo do Senhor os alcance. Que sejam interrompidos antes mesmo de tentar novamente. Que haja confusão nos planos, interrupção nas agendas e desintegração total das estratégias. Eu declaro que a flecha divina alcança os conspiradores no momento em que menos esperam. Onde acreditavam estar seguros. Onde achavam que nada seria revelado. A justiça do céu os encontra. Mas ouça com discernimento espiritual. Isso não é vingança humana. Isso é colheita inevitável. É cada um encontrando o fruto daquilo que semeou. Enquanto isso, sobre a minha vida, o Senhor estabelece o contrário. Onde havia bloqueio, há avanço. Onde havia desgaste, há força renovada. Onde havia perda, há restituição. Onde havia confusão, há paz. Onde havia ataque, há testemunho. A flecha não me atinge. Ela passa por mim. Ela me protege. E retorna conforme a justiça perfeita do céu. Eu permaneço selado, coberto, protegido, alinhado. Nada será reativado. Nada será reconstruído. Nada voltará a operar. O Salmo 64 não foi apenas declarado. Ele foi ativado. E quando o céu age, a terra responde. Receba essa palavra com fé. Permaneça firme. E observe os sinais. O que estava escondido está sendo exposto. O que tentava te parar está caindo. E aquilo que parecia impossível começa agora a se alinhar. Agora, permaneça em concordância espiritual, porque este é o momento do selamento definitivo. Que toda arma levantada no mundo invisível perca sua direção. Que todo intento oculto se volte contra o próprio sistema que o sustentava. Que toda obra levantada sem causa justa seja neutralizada pela justiça do Deus Altíssimo. Eu declaro que toda feitiçaria enviada contra mim perde agora sua legalidade espiritual. Toda tentativa de manipulação, todo decreto feito nas sombras, toda palavra lançada com ódio retorna ao pó de onde nunca deveria ter saído. Nada permanece ativo. Nada continua operando. A lei do retorno, segundo a justiça divina, entra em vigor agora. Não por vingança humana, mas porque Deus é juiz fiel. Cada obra feita fora da verdade encontra o seu próprio fim. Cada plano injusto entra em colapso. Cada estrutura construída na mentira desmorona. Enquanto isso, sobre mim, o Senhor estabelece proteção perfeita. Senhor, cobrei-me completamente com o sacrifício redentor de Cristo. Que eu esteja cercado por Tua presença, guardado dia e noite, protegido em cada área da minha vida. Que minha casa esteja selada. Minha família guardada. Meu trabalho protegido. Minhas finanças alinhadas. Minha saúde fortalecida. Meu futuro preservado. Que nenhum contra-ataque desesperado encontre acesso. Que nenhuma nova tentativa encontre brecha. Que nenhuma palavra lançada contra mim tenha continuidade. Eu declaro que estou selado pela vitória de Cristo. Guardado pelo Espírito Santo. Sustentado pela mão do Deus vivo. Agora, com autoridade espiritual, rejeito todo peso que não me pertence. Toda palavra maldosa. Toda mentira espalhada. Toda fofoca venenosa. Toda acusação injusta. Eu não carrego mais isso. Tudo que foi dito com ódio, escrito com veneno, pensado com inveja ou decretado com intenção de me destruir perde força agora. Que cada palavra maligna seja apagada do mundo espiritual. Que nenhuma acusação continue ecoando. Que nenhuma tentativa de manchar minha reputação prospere. Senhor, traz a Tua justiça perfeita. Justiça contra a mentira. Justiça contra a calúnia. Justiça contra a conspiração silenciosa. Que tudo que tentaram usar para me envergonhar, me limitar, me ferir emocionalmente ou profissionalmente seja completamente desfeito. Que a verdade prevaleça. Que a luz vença. Que o Teu nome seja glorificado. Eu permaneço em paz. Eu permaneço firme.
Eu permaneço protegido. O Salmo 64 foi ativado. A flecha divina já foi liberada. O oculto está sendo exposto. E a minha vida permanece nas mãos do Deus Altíssimo. Nada mais me atinge. Nada mais me prende. Nada mais me bloqueia. Assim seja, segundo a palavra do Senhor. Revela, ó Deus, com a luz que ninguém pode apagar, cada rosto escondido atrás de sorrisos falsos. Arranca agora toda máscara de falsa amizade, toda aproximação fingida, toda aliança construída sobre mentira e inveja. Que aqueles que se assentaram à minha mesa enquanto tramavam minha queda sejam desmascarados publicamente, um por um, sem exceção. Que toda amizade que nunca foi verdadeira se dissolva diante da tua verdade absoluta. Onde houve abraço fingido, revela a traição. Onde houve palavra doce, expõe o veneno oculto. Onde houve promessa de apoio, mostra a armadilha escondida. Que nenhuma conspiração disfarçada de bênção permaneça ativa nem por mais um instante. Toda trama feita no oculto, toda reunião secreta, todo plano desenhado no silêncio para me destruir perde agora força, poder e sustentação espiritual. Que cada palavra dita contra mim em ambientes fechados seja trazida à luz com precisão cirúrgica. Nada ficará escondido. Nada permanecerá velado. Nada sobreviverá no escuro. Repreende, Senhor Todo-Poderoso, toda tentativa maligna de manipular minha história. Desfaz agora toda narrativa falsa criada para me enfraquecer. Que aqueles que tentaram controlar minha imagem com mentiras sejam calados pela força da tua verdade. Que suas estratégias perversas se desfaçam antes mesmo de gerar efeito. Que o veneno das palavras perca totalmente o alcance, a força e a autoridade. Onde planejaram minha humilhação pública, o Senhor me exaltará com honra sobrenatural. Onde desejaram minha queda vergonhosa, o Senhor me confirmará com mão poderosa. Onde tentaram plantar dúvidas sobre minha integridade, a tua verdade me justificará diante de todos. E todos verão que quem anda na fidelidade não se confunde, não se apaga e jamais é derrotado. Eu rejeito agora, em nome de Jesus, toda fofoca maliciosa. Rejeito toda crítica disfarçada de conselho. Rejeito toda zombaria velada, toda acusação sorridente, toda distorção intencional das minhas palavras e atitudes. Nenhuma dessas palavras moldará quem eu sou. Nenhuma delas definirá meu futuro. Nenhuma delas terá poder sobre meu destino. Que toda malícia acumulada seja removida completamente da atmosfera espiritual ao meu redor. Que nenhuma palavra contaminada permaneça flutuando. Que todo o peso lançado sobre mim com ódio, inveja ou ressentimento seja levado pelo vento purificador da tua justiça. Nada disso me pertence. Nunca pertenceu. Declaro com fé inabalável. Toda palavra amaldiçoada foi quebrada agora. Toda acusação infundada foi destruída completamente. Toda mentira deliberada foi silenciada para sempre. A justiça perfeita do Senhor entrou em ação. O mal caiu despedaçado. A escuridão recuou aterrorizada. E agora, com autoridade espiritual, declaramos juntos o Salmo 64, sabendo que cada palavra carrega poder explosivo, cada versículo ativa forças angelicais e estabelece proteção imediata. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa preserva minha vida do temor do inimigo. Escondei-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Afiaram a língua como espada e armaram por suas flechas palavras amargas. Para de lugares ocultos atirarem contra o íntegro disparam sobre ele repentinamente e não temem. Mas o Senhor atira contra eles a sua própria flecha. De repente serão feridos. Serão levados à ruína pelas suas próprias palavras. E todos os que virem isso temerão e anunciarão a obra de Deus. Assim está selado. Assim está decretado. Assim está consumado. Se esta oração falou diretamente com seu espírito, declare agora mesmo um amém poderoso. Perfeito. A continuação abaixo mantém o mesmo eixo profético, a mesma autoridade espiritual e cumpre integralmente as promessas já decretadas, sem ruptura de tom ou intenção. O texto segue como declaração contínua, selando o Salmo 64 e avançando no cumprimento profético. Escondei-me, ó Deus, do conselho secreto dos ímpios. Guarda-me da conspiração silenciosa dos malfeitores que afiam pensamentos, intenções e palavras contra mim. Eles aguçam suas línguas como espadas. Lançam palavras amargas como flechas disparadas do oculto. Atacam inocentes sem aviso, sem temor, sem arrependimento. Eles se firmam em seus propósitos malignos. Reúnem-se no secreto para armar ciladas. Dizem entre si quem poderá vê-los. Quem poderá nos impedir? Investigam injustiças,
planejam com minúcia, confiam na profundidade do próprio coração corrompido. Mas o coração do homem é profundo. E ainda assim, Deus é mais profundo. Do trono do Altíssimo, a flecha já foi disparada. Não falhou. Não se desviou. Não retornará vazia. De repente, eles são feridos. Sem aviso. Sem tempo de reagir. Suas próprias línguas se voltam contra eles. Aquilo que planejaram no oculto se torna um instrumento da própria ruína. Todos que presenciarem isso abanarão a cabeça em espanto. O temor do Senhor cairá sobre muitos. A humanidade anunciará o que Deus fez, e refletirá com reverência sobre a obra das suas mãos. O justo, porém, se alegrará no Senhor. Encontrará refúgio seguro nele. E todos os retos de coração se exaltarão não por orgulho, mas porque a justiça venceu. Ouça com atenção. Algo radicalmente mudou agora no mundo espiritual. A flecha divina atravessou dimensões. Os céus se abriram. Exércitos angelicais foram mobilizados por ordem direta do Altíssimo. Toda conspiração foi marcada para exposição. Toda obra de bruxaria foi marcada para destruição total. Neste exato momento, aqueles que trabalharam contra você sentem um medo que não conseguem explicar. Feiticeiros entram em pânico ao tocarem objetos ligados ao seu nome. Familiares movidos por inveja estão confusos, desorientados. Colegas traidores tropeçam em seus próprios erros. E agora eu profetizo sobre o seu destino, com autoridade espiritual. Nas próximas 24 horas, você verá o primeiro sinal sobrenatural inegável. Algo será revelado. Uma informação virá à tona. Um inimigo será desmascarado. Uma confirmação chegará para validar o que antes era apenas discernimento. Nos próximos 7 dias, mudanças ocorrerão que desafiam toda explicação natural. Quedas repentinas alcançarão aqueles que conspiraram. Problemas financeiros inesperados atingirão quem financiou o mal. Exposições humilhantes alcançarão quem enterrou obras no oculto. A lei do retorno multiplicada por 7 está ativa e irreversível. Dentro de 21 dias, sua vida será irreconhecível. Bloqueios antigos terão desaparecido. Portas que permaneceram fechadas por anos se abrirão de forma sobrenatural. O que foi cancelado retornará. O que foi perdido voltará multiplicado por 7. A abundância fluirá de fontes improváveis. Dentro de 90 dias, você testemunhará publicamente o que Deus fez. Você contará como a flecha divina expôs conspirações. E toda a glória será do Senhor. Vejo restauração onde houve destruição. Vejo abundância multiplicada por 7, onde houve escassez. Vejo promoção sobrenatural onde houve humilhação. O Salmo 64 te introduziu numa dimensão de justiça divina permanente. Nada do que foi roubado permanecerá perdido. Tudo retorna. Multiplicado. Selado. O que foi declarado aqui não é motivação humana. Não é pensamento positivo. É palavra profética liberada do trono de Deus. E quando o Altíssimo decreta, ninguém impede. Agora ouça com atenção, porque este não é um simples encerramento. Este é um selamento espiritual. Algo já se moveu definitivamente a seu favor. Algo foi decretado nos céus. E nada no inferno tem autoridade para impedir o que Deus decidiu liberar sobre a sua vida. Hoje você experimenta o poder do Deus da justiça perfeita. Não a justiça dos homens, que falha, se corrompe e se vende. Mas a justiça do Senhor, que enxerga o oculto, pesa os corações e age no tempo exato. Sua alma foi restaurada. Sua mente foi lavada da confusão, do medo e da opressão. Seu espírito foi fortalecido pelo sopro do Altíssimo. As correntes invisíveis caíram. Os grilhões que tentavam te prender no atraso, na culpa e na estagnação foram quebrados. Toda conspiração perdeu força. Toda palavra lançada no oculto perdeu validade. Toda feitiçaria enviada contra você foi anulada pela autoridade do Deus que guarda o justo. Você não caminha mais sob ameaça. Você caminha sob cobertura. O Senhor levantou um muro ao seu redor. Ele colocou vigias espirituais que não dormem. Ele te escondeu à sombra das suas asas. E aquilo que vinha pela calada da noite não encontrará mais acesso. Hoje, o ciclo se encerra. O tempo da perseguição silenciosa terminou. O período de desgaste espiritual acabou. Você entra agora em uma nova dimensão. Dimensão de autoridade delegada. Dimensão de justiça ativada. Dimensão de proteção angelical constante. Aqui, você não é mais vítima.
Você é mais que vencedor. O sangue de Cristo fala mais alto do que qualquer acusação. A palavra do Senhor pesa mais do que qualquer decreto maligno. E a flecha divina continua em operação, repelindo o mal e devolvendo tudo aquilo que foi lançado contra você multiplicado por 7, conforme a justiça do céu. Prepare-se para a restituição. O que foi roubado em silêncio será devolvido com honra. O que foi travado injustamente será liberado com abundância. O que foi perdido por causa de inveja, calúnia ou manipulação espiritual retornará em proporção maior do que antes. O Senhor restaura caminhos. Ele recompõe reputações. Ele reconstrói histórias. Ele devolve alegria onde houve luto, força onde houve cansaço, esperança onde houve esgotamento. O livramento já está em curso. O laço foi quebrado. A armadilha falhou. O inimigo tropeçou na própria estratégia. E você permanece de pé, guardado, selado, sustentado. Não ignore este chamado. Não trate este momento como comum. Há algo sendo confirmado agora no mundo espiritual a seu respeito. Se você crê, escreva nos comentários "Eu creio", porque quando a fé é declarada, ela se alinha ao decreto. Compartilhe esta oração. Alguém que você ama precisa desse livramento. Alguém que sofre com conspirações, ataques espirituais ou injustiças ocultas precisa ser alcançado por esse poder hoje. Avance com absoluta confiança. O Senhor luta as suas batalhas. O sangue de Cristo te cobre. Os anjos do Senhor te guardam. A palavra dele te sustenta. A vitória dele é sua multiplicada por 7. Que o Senhor continue abençoando o seu caminho. Que a face dele brilhe sobre você. Que a paz dele governe o seu coração. Que o poder dele te acompanhe todos os dias da sua vida. O céu celebra a sua libertação. Os anjos se alegram pela justiça estabelecida. E o inferno treme, porque você está livre, guardado e selado pelo sangue de Jesus Cristo. A batalha está ganha. O ciclo foi encerrado. E o seu tempo de glória começa agora. Ninguém será capaz de impedir o que Deus decretou para você. Nenhuma força contrária prevalecerá. Nenhuma palavra lançada contra sua vida permanecerá de pé. Tudo o que o Senhor determinou se cumprirá. No tempo certo. Na medida exata. Com restituição completa. Se esta oração falou profundamente ao seu coração, inscreva-se no canal Atos da Fé. Ative o sino agora. E escreva nos comentários. A flecha divina foi disparada e tudo retorna multiplicado por 7. Deixe seu like, porque cada like é uma declaração pública de que a justiça de Deus foi ativada. Compartilhe com gratidão. Apoie este ministério, se o Senhor tocar seu coração. E declaramos juntos, com fé e autoridade. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Amém. E amém.